Irmãos, o texto que nós iremos ler nesta manhã se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, e o versículo de 1 ao 6. Eu poderia, nesta manhã, dar um tema na mensagem e dizer que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Aleluia. O texto de Ruth, do capítulo 1 ao versículo 6, diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele e sua mulher e seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres de moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Amém? E neste momento eu quero falar para a igreja, falar para aqueles que nos ouvem. É muita responsabilidade pregar depois do pastor Arnob. Muita. Eu pedi a misericórdia do Senhor ali, pedi a oração do meu nobre companheiro, presbítero Marinho. Nosso pastor, ele é referência em tudo. Ele não somente é pregador, mas ele é apacentador, formador de obreiro, do qual estou debaixo da sua cobertura para e ajudá-lo na obra do Senhor. Mas, meus irmãos, no texto em que nós fizemos a leitura, o tema que darei nesta manhã é: nem tudo está perdido. Interessante que a gente começa a notar aqui, na cidade de Belém de Judá, o nome significa Belém, casa do pão. E como pode uma casa do pão não ter pão? Houve uma fome muito grande aqui em Belém de Judá, na terra, nesse tempo difícil, tão difícil, meus irmãos, ao ponto de Elimeleque tomar uma decisão, por conta da fome e da seca que houve. Ele era fazendeiro, juntamente com seus 2 filhos e sua esposa. E ele, vendo a situação que se encontrava naquele tempo, vendo que não havia chuva e as plantações não tinham, em Belém de Judá, casa do pão, não tinha pão para a sua família. É até irônico dizer que como é que pode uma padaria não ter pão? Como é que pode uma fábrica de pão não ter pão? E é interessante nós notarmos que ele se apressou, ele se precipitou, ele não teve a paciência. E ali ele conversando com a sua esposa, eu estou aqui conjecturando aqui, aleluia. Quem sabe ele conversando com a sua esposa, ele disse: olha, nós temos que ir para outro lugar, porque esse lugar não dá mais para nós. Olha, aqui nossos filhos irão morrer, porque aqui não tem alimento. Na casa do pão não tem pão, a padaria quebrou. Então nós iremos para outro lugar, para que haja uma terra boa, para que haja chuva, para nós plantarmos, porque nós somos fazendeiros. E ele juntou com sua esposa Noemi, Elimeleque, que significa meu Deus é rei. Noemi significa agradável, encantadora, amável. E os nomes dos seus 2 filhos, Malom significa fraco e doentio, Quilion significa fraqueza e tristeza. Veja bem, aleluia. E ele decidiu com a sua família
ele decidiu com a sua esposa e seus 2 filhos ir para um lugar distante, peregrinar em uma terra que Deus não era o Deus daquela terra, era outros deuses que ele servia e que eles adoravam. Mas mesmo assim, Elimeleque decidiu ir para estas cidades, uma cidade conhecida como Moabe, e justamente foi neste lugar que eles repousaram, foi neste lugar que ele encontrou um pasto melhor, um pasto verdejante, uma terra para que ele plantasse e ele colhesse. Mas, meus irmãos, nós podemos também notar aqui que, chegando neste lugar, irmãos, o lugar onde havia pasto, o lugar onde havia alimento para ele, mas, por outro lado, não trouxe bons resultados na família. Não sabe a causa a morte de Elimeleque, não sabe a causa, mas diz a palavra do Senhor que o esposo de Noemi, Elimeleque, faleceu, ficando assim apenas com seus 2 filhos, Malom e Quilion. E após a morte do seu esposo, os seus filhos casaram com 2 moças moabitas. Pode ser que nesse tempo não era proibido uma moça casar-se com um rapaz hebreu, casasse com uma moça de outra nação. Não sei se ainda a lei estava estabelecida, mas houve esse parênteses, aleluia, esse tempo determinado, e ali eles se casaram. Os 2 filhos de Elimeleque, Malom e Quilion, casou com 2 moças, uma chamada Ofa e a outra chamada Ruth. E ali sucedeu, irmãos, com o tempo, também Malom e Quilion morrem. Os 2 morrem. E ali Noemi fica viúva e as suas 2 noras também viúvas. Ou seja, 3 viúvas em um tempo só. Em uma terra onde havia bastante pasto, uma terra que havia alimento, mas por contrapartida, vendo por outro lado, olhando para o outro lado, houve uma tristeza muito grande. Irmãos sabem que quando um parente nosso morre, e principalmente um esposo, os filhos, quão terrível e doloroso foi para Noemi, quão terrível foi para Ruth e Ofa, perdendo o seu esposo. E a gente começa a notar aqui o texto, que havia uma lei naquela época. A lei dizia que quando um marido morria ou morresse, e aquele homem era dono de posse, dono de fazenda, dono de propriedade, aleluia, se ela não tivesse filhos, ela perderia a sua herdade. A lei dizia que aquela mulher, quando seu esposo falecera, e ela não tivesse um filho varão, ela perdia a sua herdade. Observe aqui que Elimeleque deixou a sua fazenda em Belém de Judá, deixou sua fazenda em sua terra natal, aleluia, e foi para um campo distante. Chegando lá, morre o esposo de Noemi, mas ele disse, mas tem esperança ainda, porque eu tenho 2 filhos homens. Aí morreu um, ele disse, mas tem esperança, mas de um filho, eu tenho mais um filho, e o outro filho morre, e agora a esperança de Noemi, parece-me que foi embora, aleluia. Pela lei, o lugar que ela deixara, a sua fazenda que ela deixara no campo de Belém de Judá, na cidade, aleluia, ela perdera. Por quê? Porque não tinha mais o seu esposo e nem tampouco os seus 2 filhos varão. E a lei dizia que para que ela herdar, ou seja, voltar a ter aquilo de volta, a herança que o seu esposo deixara, ela precisava casar com um parente mais próximo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Para Noemi, para Ruth e para Orfa, para ela conseguir ter de volta a sua herdade, para ter direito à sua fazenda, para ter direito àquilo que o seu esposo deixara, ela precisava casar com um parente mais próximo. E lógico, o parente mais próximo é o irmão do seu esposo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Morreu os 3 homens da casa. Morre o esposo de Noemi, morre seus 2 filhos, e fica 3 viúvas. E eu posso conjecturar as 3 conversando, e chorando e lamentando. Que dor terrível não foi para estas mulheres. Como terrível foi. Parece, irmãos, e parece que é uma história meio tenebrosa. A gente olha assim e diz, meu Deus, está repreendido isso na minha vida. Morrer logo meu esposo, morrer logo meus 2 filhos. Quão terrível foi, aleluia. Diz a Bíblia que Noemi, ela se levanta e ela conversa com
com as suas 2 noras. Eu digo, olha, eu irei voltar. Aleluia. No capítulo 6, no versículo 6, aqui de primeiro a Ruth, escuta o que é que diz. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe. Aleluia. Porquanto na terra de Moabe ouviu. Aleluia. Ela ouviu, os seus ouvidos, ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo lhe dando pão. Aleluia. É nesse texto e nessa frase que nós iremos trazer a mensagem do Senhor nesta manhã. Aleluia. Como pode? Uma terra que manava leite e mel, posso dizer, Belém de Judá, casa do pão, terra do pão, não havia pão. Mas passou 10 anos, Elimeleque foi embora com sua família, e lá ele pereceu, morreu no campo de Moabe. Ruth e Orfa, apenas uma voltou com Noemi. Aleluia. E eu poderia avançar um pouquinho no versículo, ainda no capítulo 1 de Ruth, e o versículo 16, uma conversa que Ruth teve com Noemi. Aleluia. Noemi ficou desesperada, ficou só, não podia dar mais filhos, porque era uma idade já avançada, não poderia dar filho mais a Ruth, e nem tampouco a Noemi, porque ela só tinha 2 filhos. Aleluia. Mas a conversa que eu acho interessante, o texto aqui em que nós fizemos a leitura, mais um pouquinho adiante, em 16, 17, 18, 19 e 20, diz assim: disse porém Ruth, não me instas para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o teu Deus. Aleluia. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Me faça assim um Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de tudo estava resolvido para ir com ela, deixou de lhe falar nisto. Assim, pois, foram ambas até chegar a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: não é esta Noemi? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor neste momento. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor na tua vida e na tua história. Aleluia. Nem tudo está perdido. Sei que é doloroso a gente perder um marido, a gente perder 2 filhos, e ainda ao ponto de perder até a herdade, perder a sua fazenda, perder, quem sabe, a sua fábrica, perder a sua casa, perder tudo que tinha, já perdeu os filhos, perdeu o esposo, e ainda não tem um lugar para morar, não tem uma casa para morar, mas o Senhor visitou, aleluia, a terra de Belém de Judá, e diz a Bíblia que houve fartura. Aleluia. Eu quero profetizar nesta manhã: quando o Senhor visita uma casa, quando o Senhor visita um lugar, nada fica normal. Aleluia. Ou seja, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, abençoa-nos de uma forma completa. Abençoa na vida financeira, abençoa na vida conjugal, na vida familiar, no ministério, em todos os aspectos. Quando o Senhor visita, tudo muda. Aleluia. Quando o Senhor visita, tudo muda. Aleluia. A lei conhecida como remidor, ou me expressando a palavra levirato, que significa que quando alguém, um parente, quando o esposo morre, para a esposa herdar ou continuar sendo herdeira do que ela tem, ela precisava casar com um parente mais próximo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E quando chega Noemi com Ruth ali naquele lugar, estou terminando porque o tempo, o espaço hoje foi curto, mas louvado seja o nome do Senhor, é o suficiente para Deus lhe dar uma mensagem, ou a segunda mensagem nesta manhã, dizendo que nem tudo está perdido. Aleluia. Nem tudo está perdido, mesmo que os nossos olhos vejam, e a situação
diz para nós, olha, não tem jeito, olha, morreu teu esposo, morreu os teus filhos, tu não tem mais nada, aleluia, mas nem tudo está perdido, porque quando Deus visita, aleluia, há mudança, quando Deus visita, há renovo, quando Deus visita, há prosperidade, quando Deus visita, há restauração, aleluia, e quando Deus visita, até as viúvas casa, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, casamento ele arruma, porque para Noemi e Ruth herdar o que ela tinha, era necessário casar com um parente mais próximo. E o parente mais próximo de Noemi, quem era? Boaz. Aleluia. Boaz olhou para Ruth e já se apaixonou por ela. Deus, ele sabe todas as coisas. Deus sabe conduzir a situação. E aqui há uma profecia, aleluia, apontando essa história para nos tempos depois, 2000 anos depois, aconteceu uma história, aleluia, profetizado pelos próprios profetas. A Bíblia vai dizer, aleluia, que a raça humana se perdeu, aleluia. O que era nosso não é mais nosso. O que foi que aconteceu? Porque nós não éramos dessa terra, nós não somos dessa terra, nós somos forasteiros, aleluia. Nós somos forasteiros. A terra que Deus nos fez para nós era o Éden, aleluia. Mas Adão, ele deu de presente, ou seja, ele permitiu que o pecado entrasse no mundo, aleluia. E nós fomos expulsos, aleluia, do Éden por conta de Adão, aleluia. Por conta de Adão, por causa do seu pecado, nós perdemos, aleluia. Eu posso dizer assim, nós perdemos a cidade de Natal. O que é a cidade de Natal? A cidade onde nós nascemos. Aleluia. Porque eu não sou dessa terra. O senhor é? Não sou. Eu sou forasteiro. Nós somos forasteiros. Nós não pertencemos a este mundo. Embora nós andamos neste mundo, embora nós casamos neste mundo, embora nós temos casa, aleluia, conta bancária, está registrado, está no CPF, nós temos identidade, mas nós não somos daqui. Aleluia. Aleluia. Nosso lugar é lá no céu. Você pode dizer amém nesta manhã? Aleluia. Escute. Estou terminando. A raça humana se perdeu. A raça humana pecou. Aleluia. E o pecado foi grave. Desobedecer a Deus. Adão permitiu que o pecado entrasse no mundo. E a terra onde nós morávamos era o Éden. Mas aí nós fomos expulsos lá, por conta do pecado. Mas para nós herdarmos, ou seja, para nós voltarmos, aleluia, para nós ter de volta o nosso lar, bendito seja o nome do Senhor, para ter de volta o nosso lar, para voltar ao lugar de origem, para voltar à terra natal, é necessário casar com um parente mais próximo. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus nesta manhã. Aleluia, o ser humano perdeu a sua intimidade com Deus. O pecado cresceu bastante, mas diz a Bíblia, onde habitou o pecado, supermudou a graça. Quem é a graça? Jesus de Nazaré. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que ele é o pão vivo que desceu do céu. Observe, Belém de Judá, casa do pão. Aleluia, não tinha pão, mas Jesus, ele tem pão suficiente. Ele tem alimento para a sua vida. Aleluia, ele tem poder para te curar, para te libertar. Aleluia, ele tem poder para tirar toda a miséria. Aleluia, para te purificar, libertar, salvar e ainda levar para o céu, para o lugar aonde nós iremos voltar, lugar de origem. Aleluia, nem tudo está perdido. Meu pregador, você não sabe a minha história, eu não sei não, mas Jesus sabe. Observe que Noemi, ela perdeu tudo, mas ela não perdeu a fé. Aleluia. Ela criou, Deus deu estratégia a Ruth, e ela disse, olha, Noemi conversando com a Ruth, olha, tu tem que casar com alguém, com um parente mais próximo, para a gente poder herdar tudo que volta. Aleluia. Olha, e o parente mais próximo é Boaz, um homem
muito bom, aleluia, um homem formidável, um homem justo, um homem na sociedade tido como um homem de Deus, posso dizer hoje, aleluia, um homem do coração grande, aleluia, e Deus fez com que Ruth casasse com Boaz, e tudo que ela tinha perdido por conta da morte do seu esposo, ela esteve de volta, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Escute, o que é que eu faço para herdar? Porque se nós não somos deste mundo, qual é o nosso mundo? Aleluia, é a cidade santa, aleluia, é o céu, aleluia. Por isso que nós estamos aqui, porque nós caminhamos. Nós deixamos de caminhar para baixo e começamos a caminhar para cima, aleluia. E o único meio de voltar, aleluia, às mansões celestiais é ter um casamento com Jesus, aleluia. O pão que desceu do céu, aleluia. A raiz de quem? De Davi. Filho de quem? De Jessé. Neto de Obed. Filho de quem? De Ruth. Aleluia. Filho de Ruth. Filho de Boaz. Ele veio. E ele é o nosso parente mais próximo. Eu posso imaginar aqui, presbítero Marinho, me permita fazer essa conjectura. Eu posso imaginar Jesus conversando. Ali no céu houve silêncio meia hora. No céu, silêncio de meia hora. Lá no céu não tem silêncio não, irmão. Lá no céu os anjos louvam, eles cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Lá no céu, irmãos, não há silêncio, porque os anjos louvam a Deus 24 horas, aleluia, ele não para de louvar, mas houve um silêncio no céu, diz Apocalipse. Eu posso imaginar Jesus, o Espírito Santo de Deus, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando. E o Pai dizendo assim, olha filho, eu vou destruir, não tem jeito não. Olha, eu mando meus profetas, ele mata. Eu quero trazer ele de volta para a terra e ele não quer. Aleluia. Eles se divorciaram de mim. Eles estão adorando outros deuses. O pecado dele é grave demais. Todos os profetas que eu mando, ele mata. Aleluia. E não tem jeito. Eu vou destruir a raça humana. Eu vou destruir a terra. Não tem jeito. Aí Jesus brada no recinto. Olha que lindo. O filho brada no recinto. Ele disse, pai, eu vou morrer no lugar deles. Aleluia. Ele disse, eu vou morrer, pai. Eu vou dar de volta. Eu vou remir. Ele quer dizer, eu pago. Deixa que eu pago a dívida. Aleluia. Da raça humana. Senhor, meu pai, permita. Jesus, ele é um redentor, ele é aquele que remiu, aleluia, a raça humana. Ele pagou um alto preço, aleluia, e ele pagou é uma dívida que nenhum ser humano poderia pagar, somente um parente mais próximo, filho de Maria, posso dizer aqui na terra, aleluia, bendito o nosso irmão mais velho, Jesus, o nosso Senhor Salvador, aleluia, aquele que hoje anda no meio de 7 caliçais de ouro, e que tem a chave de Davi, e na sua costa está escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e seus cabelos são brancos como as neves, e os seus olhos como chama de fogo, aleluia, eu pago, aleluia. Agora tem uma coisa, aleluia, tem que haver um casamento. O que é o casamento? É entregar a sua vida a Ele, aleluia. O único meio de voltar, aleluia, porque essa terra vai ser destruída, assim diz a palavra do Senhor, e os tempos e sinais já anuncia a volta de Jesus, mas é necessário que eu e que você faça um casamento com Jesus. O que é um casamento? É um compromisso com Jesus. O que é um casamento? É uma entrega, é uma renúncia. Você deixa de viver a sua vida para viver a vida de Jesus. Cadê a terceira alma para Jesus? Aleluia, não importa o quão difícil foi a sua vida, não importa o quão você fez de pecado, ou pecado ou não, ou foi de manhã, ou foi daqui um ano, aleluia, não importa quem você é, eu sei que há um Deus no céu todo-poderoso, que enviou seu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário, aleluia, e Ele veio para nos buscar e levar de volta a nossa terra natal. Diga glória a Deus, aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor. E eu fico maravilhado. Eu fico sem palavras. Que amor é este? E o único meio de nos levar para as mansões, para a cidade santa. O único meio foi a morte. E onde há morte, há ressurreição. Você precisa morrer para o mundo. Quando você decide casar com Jesus, você morre para o mundo. Aleluia. Quando você decide ter uma vida com Jesus, entregar a sua vida a Jesus, aleluia, tudo muda. Você não tem mais prazer em pecar, aleluia. O seu prazer é adorá-lo, é louvar o seu nome, aleluia. E Ele tem poder de restaurar, Ele tem poder de libertar, Ele tem poder, aleluia, de fazer milagre, de curas e ainda conduzir você à terra natal. Você pode dizer amém nesta manhã? Qual a terceira vida para Jesus? Case com Jesus nesta manhã. Largue tudo, mas entregue a sua vida a Ele. Eu sei que às vezes é doloroso. Eu sei que a vida nos traz coisas desagradáveis. Mas Jesus, Ele traz vida, e vida em abundância, aleluia. Ele veio para remir aquele que estava debaixo da lei, a fim que todos sejam, não deixou de ser servo, mas todos passou a ser filho de Deus, porque Ele doou a si ao Pai. Nesta manhã, eu louvo a Deus por essa mensagem, em nome de Jesus.